A professora Teresa Joaquim é a convidada de hoje do projeto Viva Voz para nos falar do pensamento da filósofa feminista Françoise Collin. Teresa Joaquim é docente da Universidade Aberta e integra o grupo de investigação em estudos sobre as mulheres, género, sociedade e culturas do Centro de Investigação Saint-Marie da mesma universidade. Tem vasta obra publicada sobre as questões das mulheres e da construção social da feminidade e da masculinidade, numa reflexão onde a filosofia e a antropologia social se entrecruzam. É coordenadora do mestrado em Estudos sobre as Mulheres, Género, Cidadania e Desenvolvimento da Universidade Aberta. A semana passada fui a Lausanne fazer uma conferência. Anos antes tinham feito verbalmente um convite que aceitou logo, sem refletir, por causa do lago. Falar sobre o quê? Falar mais uma vez vinha por acréscimo. Um ano passa depressa. Não se trata só de pensar, é preciso também organizar-se, responder à correspondência. O que fora um devaneio tornava-se em projeto, e o projeto traduzia-se em tarefas. Pensar, isto é, imaginar, seduz-me sempre. Para merecer o meu lago, eu tinha de ordenar o pensamento em ideias e encadeá-las. Chove no meu lago e a bruma obscurece o horizonte. Apanho um autocarro que sou a única utente para subir até ao Palais Beaulieu, em frente ao qual fica o Museu da Arte Bruta. Era aqui, sem que eu soubesse, que o rendezvous estava marcado. Objetos elaborados por desconhecidos e ignorantes do que se nomeia arte, e sustentantes da sua única pulsão. A sua necessidade foi exclusivamente interior, nenhuma precipitação, nenhuma finalidade. Começo por traçar o percurso da filósofa Françoise Collin, com o texto Amar que eu traço, que integra o livro Je partirai d'un mot, escrito em 1999. Este longo excerto escreve e desenha a resposta a um convite de um grupo da Universidade de Lausanne e dá a ver uma mescla de tarefas de uma intelectual na preparação de uma conferência e o modo como esse conflito é feito por ela por causa do meu lago e como o que for um devaneio se transformou num projeto. Aceitar o convite talvez porque pensar e imaginar seduz-me sempre. Ir por causa do meu lago. E o que esse ir implica na tarefa do pensamento e na sua apresentação em público, o expor-se e o ser desabitada na comunicação, o ser-se despojada das palavras antes de serem proferidas, e a angústia do antes da exposição ao público que vai desabitar as palavras conhecidas. Depois, ainda ao lago, o cinzento do dia, em contraponto a essa viagem de uma intelectual e a sua exposição pública, o desejo de dar nome, voz, do feminismo aos que não têm voz nem nome ao visitar o Museu da Arte Bruta, e o choque que lhe provoca e que a faz dizer de si própria nesse contraponto de imagens que fizeram dela o que é. Filha dos que são nomeados, do que têm nome, mas também sou filha dos que têm o nome. Ou ainda esta interrogação no mesmo texto. Todas as certezas vacilando-me, eu interrogo-me o que é que inspirou o meu feminismo. O que é que me terminou a juntar-me, eu solitária, ao que se desenhava no espaço comum que as palavras mulher e feminismo faziam ressoar. Fundir-se no silêncio ou antes dar a palavra ao que me atraía, de que modo que na luta travada para ter um lugar, resistiu sempre a certeza íntima e razoável de que o lugar está fora deste lugar, cheio sempre. Françoise Collin, escritora e filósofa, nasceu na Bélgica em 1928 e morreu em Bruxelas no dia 1 de setembro de 2012. Viveu em Paris desde 1982, cidade que ela retrata no livro On dirait une ville, de 2008. As suas primeiras publicações foram romances, só mais tarde, editando a sua tese de doutoramento, Maurice Blanchot ou La question de l'écriture, de 1971. Este início revela o seu constante questionamento entre a literatura e a filosofia sobre as possibilidades da escrita depois da catástrofe, segundo Blanchot, um pensador que será determinante no percurso do pensamento de Collin. Nesse sentido, este percurso, que não sei se pode desenhar entre, mas com filosofia e literatura, permitiu esta constante contaminação entre mundos diversos e não estanques, entre arte, escrita, literatura e filosofia. Após a publicação da sua tese de doutoramento, Collin é obrigada a deixar a universidade
de São Luís em Bruxelas, e em 1983, depois de uma viagem a Nova Iorque e da emoção que lhe provocou o movimento feminista nos Estados Unidos, funda com Jacqueline Aubenas a primeira revista feminista em língua francesa, Les Cahiers du Griffe, que vão de 1973 a 1997. Tal como afirmou uma das suas colaboradoras, a Marcelle Marini, sobre a colaboração desta na revista. Les Cahiers du Griffe só se manteve pela força e generosidade daquelas que aceitaram partilhar ativamente a aventura. Era preciso certamente algo em comum, mas era o comum de o pôr em comum e que nunca fazia uma vontade de fazer um mundo. Para além deste trabalho incessante relacionado com os Cahiers du Griffe, organizou coletâneas de textos, devendo-se referir em particular As Mulheres de Platão a Derrida, Antologia Crítica, com Evelyne Pézier e Annie Varicaz, de 2011, e Repensar o Político, o contributo do feminismo americano, com Penelope Dotcher, de 2005. Abertura, pois, à pluralidade do pensamento. Abertura em muitos dos dossiês que integraram alguns números dos Cahiers du Griffe. Pela primeira vez, em contexto francófonos, foram abordados autoras e autores que hoje são amplamente citados e revisitados, como, por exemplo, Hannah Arendt e George Simmel, ou as questões como a do género na história, ou das africanas, ou do corpo, ou do trabalho, ou das mulheres filósofas. Houve sempre esse duplo movimento de inovação e na tradição, marca também da questão da herança, bem como o pensamento de Arendt, a saber, de uma herança sem testamento. Escolhas não marcadas por questões meramente ideológicas que funcionam no inquestionamento de autores e de autoras que não eram escolhidos pelas suas credenciais feministas, mas pelo modo de provocar início. Nesse sentido, diz-se que os autores que ela escolheu para os Cahiers não poderiam ser nomeados ou designados como feministas, como a politóloga Hannah Arendt, mas essa escolha permitiu-lhe repensar ou reelaborar categorias filosóficas, nomeadamente a de natalidade, em termos de fundamento de comunidade e, sobretudo, como um tema marginal na história do pensamento filosófico. Na verdade, este pensamento debruçou-se quase sempre sobre a mortalidade, a finitude, o ser para a morte, como enigma, limite, à qual, na obra de Blanchot, esteve sempre presente sob a forma de uma exigência silenciosa, impedindo a palavra de se cumprir à tentação da ideologia. Referindo a injunção de Blanchot, que dizia dizer o impossível, responder pelo impossível. Sobre a relação que a Colin manteve com Blanchot e Arendt, ela dirá: talvez seja a passagem do morrer ao nascer. Blanchot descreve a escrita como relação ao morrer, ao impossível, enquanto a Arendt é a relação ao nascer, a relação ao possível, ao começo, ao início. Deste modo, a questão que Françoise Colin elaborou no âmbito filosófico e a partir do movimento feminista, ou no movimento feminista a partir da filosofia, se estes movimentos se podem dissociar, foi a reavaliação do lugar das mulheres no contexto do mundo comum, na sua pluralidade e na sua constante deslocalização, porque marcado pelo sopro, o espírito de invenção, de transgressão, de início. Para ela, o feminismo era um sonho de justiça, e nesse sentido questionava o mundo comum na reestruturação fundamental das relações entre homens e mulheres. Na sua definição de feminismo, que não me canso de lembrar, e que integra, não por acaso, um texto, Textualidade da Liberação, Liberdade do Texto, que ela escreveu no Brasil. Diz ela: o feminismo é um texto que se desenvolve, não uma tese. É uma linha melódica, não uma marcha militar. É uma inspiração, a inspiração de um sopro. O feminismo é o primeiro movimento a colocar a questão política por excelência, a ausência de direitos num Estado de Direito. Falar da definição política do feminismo é reivindicar e realizar a abertura de um espaço público do mundo comum, espaço público e mundo comum das mulheres, mas também ao acesso ao mundo comum em sentido lato. O feminismo é o direito à palavra política e a coragem da palavra pública. A sua leitura do movimento feminista como liberdade, em contraponto à mobilização ideológica, por exemplo, levou a estar aberto ao ir ao encontro de outros contextos culturais. O seu pensamento foi fundamental para situar o feminismo no mundo comum, ao mesmo tempo que punha em questão que, do ponto de vista do trabalho teórico sobre as mulheres e o género, podia haver como perca de inovação. Num seu texto sobre a história das mulheres,
questionava a noção de deslocamento ou o modo de fazer história a partir dos cânones existentes, predominantemente masculinos, isto é, marcados pelo domínio do visível. Há mais do que um texto de François Collin, há referência à noção de marca e traço, onde debate as formas de inscrição e de reconhecimento, em particular a história das mulheres, a concepção do ser humano que nela pode estar implícita, a saber, o humano com a sua capacidade de agir, de fazer, de dirigir, de certo modo a capacidade de deixar traços. A história das mulheres é e tem sido, sobretudo, essa tentativa de fazer com que essas marcas tracem traços, escrita, documentos. Tarefa tornar visíveis esferas da vida, de grupos, de práticas, de artes, ficaram desconhecidas, sem registro, sem assinatura, sem nomes nem rostos próprios. A sua existência, porque elas eram e existiram, era marcada pela insignificância. O que leva a pensar não tanto sobre a invisibilidade, mas sobre as formas que tomou essa invisibilidade ou essa visibilidade marginal menor, como quando identificado numa zona menos iluminada. Deste modo, o que caracteriza o trabalho das histórias das mulheres é reconstituir genealogias do feminino, que se tecem, portanto, na construção de linhagens visíveis. Certamente que a invisibilidade que as fez, as constituiu, é ela também parte integrante dessa história, como um jogo entre formas diversas de visibilidade e invisibilidade. Há, pois, na obra de François Collin, a atenção à pura perda do que não é do domínio do visível, mas que atravessa o seu pensamento filosófico. Daí também a forma como ela trabalhou o conceito de diferendo, do diferir, do que constantemente se elabora na diferença, embora essa elaboração teórica e prática, praxis, se fecunde na articulação entre o poético e o político, entre o que se sabe e o que excede do lugar, o que é representável. É, pois, esse gesto entre o representável e a sua impossibilidade que provoca e traça uma obra e a sua abertura ao mundo comum. No pensamento de Hannah Arendt, que atravessa o trabalho de Collin, este gesto é marcado pelo início, que cada novo ser nele inaugura. Deste modo, marca qualquer movimento, seja ele de cariz feminista ou outro, com a sua marca de inovação, e também questiona, a partir do seu interior, a necessidade institucional de cada movimento em que se apaga muitas vezes esse início, começo como um sopro espírito de pensamento, como na definição de feminismo que anteriormente referi, que modifica o contexto e a sua paisagem. Em 1999, Collin publicou o belíssimo livro sobre Hannah Arendt. O Homem Tornou-se Supérfluo é o título, onde ela dirá: a leitura da Arendt permitiu-me pensar melhor a experiência política, o meu itinerário político, porque para mim o feminismo é um itinerário político de uma maneira que não procede da mobilização, mas da liberdade. Tanto Blanchot como Arendt são sobreviventes, e assim a autora formula esta interrogação. Já que somos sobreviventes, conviver em conjunto, ou mais precisamente, em que condições ainda é possível um mundo comum? Nos seus textos há uma disseminação de conceitos, de obras, de pensadores que foram centrais para ela no seu pensamento, para além de referidos tais também Merleau-Ponty, Lévinas e o diálogo com a obra de Simone de Beauvoir, e que lhe permitiram uma abordagem singular das questões, nomeadamente a recusa de qualquer posição dogmática, ou, como disse Rosi Braidotti, uma elegância legendária na forma de pensar, a partir da filosofia, como se houvesse sempre algo mais em que se alia o nomadismo das questões e o quadro do pensamento e das formas que o buscam. Ora, esta forma de recusa de qualquer posição dogmática leva a uma questão sempre debatida, em particular no contexto cultural francês, sobre as questões da diferença e da igualdade. Debate que Collin retraça de forma sucinta num texto publicado em português em 2010 e que se chama O Feminismo na Filosofia Pós-Metafísica, em que não se situa em nenhuma destas correntes, preferindo fugir a uma posição essencialista de cada uma destas posições ou não as analisar na sua oposição, convocando o conceito de diferendo elaborado por François Lyotard. Diz ela, o diferendo é o estado instável,
o instante da linguagem em que alguma coisa deve ser posta em frases e ainda não pode ser. É preciso procurar novas regras de informação e de encadeamento, frases capazes de exprimir o diferendo, que trai o sentimento de não queremos que este diferendo seja imediatamente abafado no litígio. Irei falar a questão do diferendo, porque penso que é ela que dá a ver o próprio movimento do pensamento de François Collin, na sua abordagem, na sua estratégia de abordagem, tanto das questões filosóficas do passado, como dos debates contemporâneos em que ela participou, por exemplo, sobre a paridade. A questão do diferendo, elaborada a partir da definição do filósofo François Lyotard, foi por ela tratada em vários textos, como, nomeadamente, e tem um texto, um livro que se chama O Diferendo dos Sexos, de Platão à Paridade, que foi publicado em 1999. Também, em português, foi publicado no 5º volume da História das Mulheres no Ocidente, o texto sobre a diferença e o diferendo, onde ela afirma: o filósofo não se interroga sobre o masculino, sobre os homens, mas sobre o feminino, sobre as mulheres. É indiretamente neste espelho que ele trai a posição sexuada do sujeito pensante, sem todavia a problematizar como tal. Esta longa abordagem da questão das mulheres pelos filósofos constitui também a antologia que Collin organizou com Eleni Varicas em 2000, As Mulheres de Platão a Derrida, uma antologia crítica. No texto, Diferença e Diferendo, a autora retrata a modernidade, um movimento que designa como a metafísica dos sexos e na qual está consignada a inferioridade das mulheres. Diz ela: é tão difícil admitir que a diferença dos sexos é um puro produto da opressão que não deixaria vestígios se desaparecesse, como considerar que existe um território feminino de algum modo autêntico, puro, de qualquer interferência fálica. Poder-se-á dizer que as correntes em contraponto nos anos 60 e 60 e 70 do século XX, a diferencialista e igualitarista, são herdeiras de debates intelectuais marcados nomeadamente por filósofos como Poulain de la Barre, Rousseau e Condorcet. Debates marcados pela questão de saber se a razão é ou não é marcada pela diferença sexual, ou a razão é una, mas não cindida pela diferença sexual, e então todos e todas têm as mesmas capacidades de pensamento e de ação e as mesmas possibilidades, tanto na esfera pública como privada, ou a razão é una, mas cindida pela diferença sexual, e nesse sentido foi historicamente atribuída às mulheres uma razão diversa, isto é, uma razão prática que não cria princípios e que foi definida como tendo uma menor capacidade de abstração. No seu texto, O Filósofo Travesti, ou Feminismo sem as Mulheres, de 93, Collin caracteriza estas posições. As essencialistas, na atualidade, defendem que a ultrapassagem da dominação deve deixar substituir a diferença dos sexos, e ela dirá nesse mesmo texto que na metafísica dos sexos, em que os homens são os representantes do universal e as mulheres do particular, a diferença é sempre pensada na desigualdade. Nesta crítica a esta metafísica dos sexos, a autora fará referência à obra de filósofos como Derrida e Deleuze, e em que a autora, de certa maneira, concorda com este movimento de desconstrução. No entanto, permanece para ela a interrogação de saber se este é um feminino sem mulheres. Collin contrapõe a uma metafísica dos sexos uma praxis dos sexos. Diz ela: a verdade dos sexos deixou de ser identificável, não decorre nem de um facto secular, nem de uma representação que seria dada a priori em nome de uma teoria ou de uma utopia. A verdade dos sexos não é representável, mas está aqui, daqui em diante, em movimento. Ela é ação. A diferença dos sexos tornou-se uma praxis do irrepresentável. Nada já está dito do que será. Apesar das leis, o diferente dos sexos permanece em jogo e deve ser falado em comum. Ousar-se-ia mesmo dizer, talvez pela primeira vez na história, é aos homens que cabe responder a um debate que as mulheres iniciaram, porque elas não reivindicam apenas tal ou tal direito pontual, mas anunciam uma transformação profunda das relações escolares entre os sexos. Neste assunto, são elas que tomam a palavra. Nestas dimensões, reencontramos as possíveis e incertas determinações do mundo comum que se desenham no pensamento Collin a partir da noção de diferente de Lyotard.
Diz ela, dizer o que é um homem, o que é uma mulher, é também sempre deslocar os termos e o sentido numa prática privada ou pública, como numa prática teórica, no sentido em que a determinação de cada sexo está sempre aberta a cada momento. No fio desta noção diferente, mostro como este se inscreve na estratégia filosófica de Colin e conduz a uma questão pregnante para as questões sobre o conceito analítico de género. Este conceito tem permitido leituras que seriam mais próximas de um devir feminino na filosofia, eliminando a questão da diferença sexual das mulheres e dos homens. Parece-me que a noção de diferente da obra de Colin admite fazer uma leitura das múltiplas variações do masculino e do feminino, sem perder a sua contextualização no e com o mundo comum, a partir de uma perspectiva teórica inscrita numa praxis dos sexos, que em cada momento requer uma leitura política dos mesmos. Por isso, estas questões das mulheres continuam a ter pertinência, em particular na reformação do mundo comum, que se traduz e baseia por vezes numa leitura simplista, que Colin, por exemplo, Judith Butler desconstruiu de forma brilhante numa conferência que preferiu em Lisboa em 2015, inscrevendo as questões do género em corpos palpáveis, na busca do que ela interroga, por exemplo, no texto O que é uma vida boa? O que é uma vida boa? Significa, pois, que temos que seguir um trabalho duplo de desconstrução da chamada metafísica dos sexos e elaboração de praxis inovadoras em que eu sou uma mulher e eu não é uma mulher. E significa também que, nas suas palavras, enquanto intelectuais, teremos de deslocar pacientemente os fios do saber e do pensamento. Desfazer os fios do pensamento evoca a imagem que a Hannah Arendt tinha do pensamento como algo que se vai tecendo. Retomo, pois, a citação inicial do Desejo do Lago de Lausanne por Colin, deslocação do espaço, de criar um mundo comum entre a partilha do pensamento e os choques do sem nome do Museu de Arte Bruta. E é nesse confronto com o inominável que ela formula o seu pensamento de uma forma singular que nos convida a ir em direção ao desconhecido. Diz ela, numa entrevista a Florence Postfort e Daniela Astrobosc sobre o que é uma intelectual. Diz ela, a articulação complexa entre poético e político é mesmo talvez o suporte permanente da minha reflexão. Se há tensão entre as duas dimensões da experiência humana, há também relação, na medida em que não pode haver modificação política nas relações de sexo, sem modificação simbólica, a qual não é redutível à pontualidade do eixo ou de medidas sociais. A mudança busca-se, mas não obedece ao comando. Foi na minha reflexão sobre a escrita que aprendi e continuo a chamar ir em direção ao desconhecido. E de novo, permito-me também dar aqui uma nota pessoal. A leitura da filósofa Françoise Colin foi ela que me permitiu, neste percurso que eu tenho feito na área dominada estudos sobre as mulheres, ter estratégia de leitura e de compreensão a partir de um lugar, a filosofia, em que deve existir um trabalho constante, leitura da ideologia, e neste caso, naquilo que os feminismos, os estudos sobre as mulheres, poderiam trazer de quadro fixo de interpretação, em contraponto ao próprio trabalho de pensamento, no que ele requer distância e perspectiva. Ela permitiu-me, ajudou-me a sair da clausura do mesmo, como se houvesse sempre algo mais em que se aliou no nomadismo das questões e o quadro do pensamento e das formas que o buscam. E de novo, como ela dizia, ir sempre em direção ao desconhecido. É nessa direção que vos convido a conhecer melhor a obra, o percurso de Françoise Colin e como ela se autodenominava uma mulher em filosofia.